O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, né, tem a honra, através da Escola Judiciária Eleitoral, né, de realizar essa transmissão, que na verdade é uma transmissão histórica, uma transmissão feita através de múltiplas plataformas, né? Estamos ao vivo através do YouTube, do Instagram e do Facebook. E a nossa honra maior, não é, nos faz agradecer de uma maneira muito sincera a todos que fazem o Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, agradecer a direção do tribunal, a mesa diretora, ao desembargador Zé Ricardo Porto, ao desembargador Joás de Brito, a assessoria de comunicação, nosso amigo Humberto, que possibilitou essa transmissão, né? Mas os agradecimentos especiais vão exatamente para os nossos dois convidados, dois eminentes advogados que são ícones da advocacia eleitoralista no Brasil e para nossa honra aqui da Paraíba. Né? Então, doutor Marcelo Weick, doutor Arrisson Tagino, que dispensa qualquer apresentação, dois grandes homens públicos, não é? Que nos honram com suas missões de exercer advocacia, e eu, particularmente, tenho a honra de tê-los como amigo particular, ambos, né? E poder sempre tê-los lá na tribuna do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba. Então, eu gostaria de pedir a Deus que nos abençoe. Nosso tempo aqui é curto, né? Por conta também do Instagram, que nós temos apenas 60 minutos, nós não podemos nos alongar, mas pedir a Deus que abençoe a todos nós, que permita esse debate franco, esse debate sincero, essa conversa muito aprazível, assim como nós temos lá no Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba. Então, agradecer a todos os senhores, os internautas que nos acompanham, né? Quero cumprimentar de uma maneira também muito carinhosa todos os meus eminentes pares que integram o Tribunal Eleitoral da Paraíba, né? E passar de logo, né, para as suas considerações finais, os nossos grandes convidados, para a nossa honra, doutor Arrisson e doutor Marcelo Weick. Fiquem à vontade, doutor Arrisson, posteriormente, doutor Marcelo. Boa noite, doutor Antônio Carneiro. Por primeiro, agradecer ao senhor a oportunidade, honroso convite em nome do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, em nome de sua Escola Judiciária Eleitoral, de podermos estar aqui nesta noite, debatendo, refletindo sobre fundamentalmente a operação concreta. Agradeço a Vossa Excelência, a todo o tribunal, a todos os que fazem a EGE, pela oportunidade de estar consigo, e o privilégio de poder também dialogar com o meu colega e amigo Marcelo Weick, né, o que, evidentemente, só me dá, doutor Carneiro, o aumento de alegria, além de estar consigo, estar com o Marcelo nessa noite, para a gente poder refletir junto sobre o processo eleitoral, democracia e concretização deste ano. Bom, eu também queria, doutor Carneiro, primeiro agradecer o convite do senhor. Para mim é uma honra estar aqui novamente. O senhor é sempre um pioneiro, um desbravador aí, não só na Escola Judiciária Eleitoral da Paraíba, mas em toda a atuação do senhor junto ao Tribunal Regional Eleitoral. Também agradecer à mesa diretora, na pessoa do desembargador Zé Ricardo Porto e do vice-presidente do desembargador Joás, e também mandar um grande abraço aqui, virtual, né, que faz tempo que a gente não se vê pessoalmente, meu querido amigo Arrisson Tagino, dizer da minha grande satisfação de estar aqui debatendo o direito eleitoral, que é uma coisa que a gente adora, que a gente ama de paixão, né, e poder compartilhar com os internautas algumas discussões com relação à temática das convenções partidárias. Pois não. Doutor Marcelo e doutor Arrisson, vejam bem, eu gostaria de iniciar esse debate, com a permissão dos senhores, exatamente trazendo à discussão uma recente consulta, né, que foi feita ao nosso Tribunal Superior Eleitoral, em que não foi ainda a julgamento, mas que há, por parte do tribunal, do setor técnico do TSE, um parecer, né, que em uma consulta, como eu já disse, que foi feita por um deputado federal, perguntando à Corte, né, Eleitoral sobre a possibilidade de se realizar convenções partidárias através dos meios eletrônicos, né, nesse período excepcional de pandemia. Então, doutor Marcelo, eu gostaria que o senhor fizesse, em rápidas considerações, qual a expectativa das agremiações partidárias, o senhor que tem trânsito, que sempre advoga para candidaturas, para as agremiações, enfim, o que se espera, não é, com essa consulta e qual a sua expectativa com relação a esse tema?
Tocadeiro, a minha expectativa é no sentido de que a realização das convenções partidárias inevitavelmente será por meios eletrônicos. Seja porque nós estaremos aí, talvez, entre o pico e o começo do decréscimo daquele pico da pandemia, né, e que eu entendo também que há um certo consenso já hoje, tanto no Tribunal Superior Eleitoral, como também no próprio Congresso Nacional, no sentido da realização das convenções partidárias por meio dos instrumentos de tecnologia. Inclusive, tem um PL já, da deputada Soraya e da deputada Margarete Coelho, minha colega na Academia Brasileira de Direito Eleitoral, PL 2197, que já também trata dessa possibilidade da convenção ser documentada e realizada e documentada por intermédio dessas plataformas que a gente conhece e que já estão sendo usadas também, por exemplo, para as votações nos tribunais, para as reuniões em todos os fóruns, como as assembleias de sociedades anônimas, as sociedades limitadas, inclusive já previstas pela uma medida provisória tratando desse tema. Então, eu entendo que será inevitável, né? Talvez aí o caminho seja a edição de uma resolução, que eu acho que, pelo menos para disciplinar quais são os requisitos mínimos que você tem que ter, o que você tem que levar como gravação, como é que eu faço a substituição de lista de presença por um meio de confirmação daquelas pessoas que participaram do processo da convenção, mas é importante a gente deixar já a classe política, os dirigentes partidários aqui da nossa Paraíba e do Brasil já conscientes da necessidade de já começar a estudar essas ferramentas tecnológicas para a realização das convenções. Ótimo. Mas me diga uma coisa, doutor Arson, em sendo eletrônicas essas convenções, qual a expectativa do senhor com relação a esse equilíbrio que tem que haver, não é, entre as regras de restrição, não é? Nós sabemos das restrições com relação às convenções partidárias, de ser um evento intramuros, como se fala, né, para evitar uma propaganda antecipada. Mas feita através de meios virtuais, não é? Será que não seria já uma grande oportunidade de sinalizar para uma mudança desse nosso modelo, não é? Para adotar alguns outros modelos, como, por exemplo, o modelo americano, em que a gente vê uma verdadeira festa, né, do Partido Democrata e do Partido Republicano, enquanto que aqui, logo após as convenções partidárias, os juízos eleitorais e o próprio Tribunal Eleitoral recebe uma avalanche de recursos, de reclamações com relação às irregularidades que supostamente teriam acontecido. Qual a expectativa do senhor, doutor Arson? Doutor Carneiro, eu tenho visto que o Tribunal Superior Eleitoral tem as eleições com muita prudência. Estão mantidas as eleições, o dia da eleição, o presidente do tribunal e o tribunal respondendo com consulta já disse que as eleições ocorreram no calendário definido, ao menos por enquanto, de mudança do calendário eleitoral, e deixará para, em junho, a partir da análise da situação, definir eventual mudança. Mas isso, para mim, é algo forte, porque significa a reafirmação da necessidade da manutenção do processo democrático, expurgar qualquer tentativa de prorrogação do mandato e fazer as eleições, seja na data aprazada ou até mesmo um pouco depois, mais ainda este ano. Já os atos anteriores, já que o processo eleitoral já se iniciou, e o TSE, inclusive, tem uma comissão que semanalmente analisa, né, a compatibilidade da situação de pandemia com o calendário eleitoral e tem sinalizado de forma tranquila pela manutenção, de fato, alguns atos vão merecer uma atenção. Uma deles é a convenção partidária. E aí, né, eu tenho para mim também, como o Marcelo já expôs, que o TSE deve apontar a possibilidade da feitura da convenção de forma virtual, mesmo porque o parecer é muito claro nesse sentido, é um parecer técnico, né, mas um parecer muito bem elaborado, e esta decisão quanto à forma de realização da convenção está no âmbito da autonomia partidária garantida no artigo 17, na medida em que a lei eleitoral de 1904 explicita uma forma específica determinada de realização da convenção. Quanto a isto, uma dúvida, são duas consultas formuladas ao TSE, a mais recente é a do Sérgio Barbosa, da deputada federal,
esta, a da Corte, uma preocupação só subsiste. A preocupação diz, com o artigo 8º da lei, que fala que a confirmação da convenção, né, perante a Justiça Eleitoral deve se dar através de ata e livro aberto, onde os convencionais assinarão. E, por óbvio, se a convenção for virtual, não há como existir uma assinatura física. Daí porque o TSE tem entendido, quanto a essa segunda questão, que mais prudente talvez seja até um PL, e aí a Margarete, né, nossa colega deputada federal, hoje, né, apresentou uma proposta para que o Congresso, né, faça adaptação também na lei, permitindo a convenção virtual. Como a convenção é, por sua índole intrapartidária, ela significa uma reunião que pode ser realizada entre os partidários através de múltiplas plataformas, Zoom e outras plataformas, há plataformas de até 1.000 pessoas, né, para receber manifestações e votos. Quem conhece bem a política sabe bem que o momento da convenção, apesar da lei dizer que é o momento da definição de candidaturas, sorteio de números e definição de coligações, é um ato formal de festa que referenda decisões deliberadas até antes, motivo pelo qual não haverá dificuldade, creio eu, de nenhum partido se adaptar a esta possibilidade virtual. Eu também acredito que as convenções serão virtuais, até acho prudente que assim seja, e creio, enfim, e por fim, doutor Carneiro, que elas devem ter difusão intrapartidária em respeito a, pelo menos, o que a lei diz. Eu, de lege referenda, creio firmemente que deveria mudar a legislação. Eu acho que a gente restringe demais a propaganda e faz com que a Justiça Eleitoral perca seu valioso tempo em questões menores, né, absolutamente sem importância significativa, num tempo valioso para julgar questões muito mais fortes, que dizem, por exemplo, um registro de candidaturas que demanda tanto esforço. O senhor, doutor Antônio Carneiro, conhece bem, meu colega Marcelo, né, todos nós que lidamos na justiça, os eventuários, sabemos bem o quão é pouco, o pequeno tempo de análise para os registros de candidaturas, né, que demandam tanto esforço da Corte, e a Corte, muitas vezes, e os senhores juízes eleitorais, terminam perdendo tempo nessas questões menores de propaganda. Eu sou liberalista em relação à propaganda, mas também que a aplicação da lei, que se sempre recomenda, e, nesse sentido, a convenção deve ter efeito intrapartidário. Ok, antes de fazer mais um questionamento ao doutor Marcelo, eu gostaria que o doutor Arcio desse uma olhadinha no seu equipamento com relação ao áudio. Está saindo com um pouco de ruído, não sei se a captação não está usando o microfone, mas está com um ruído muito grande na fala do doutor Arcio, não sei se os internautas estão entendendo. Mas eu gostaria, doutor Marcelo, que o senhor me visse o seguinte, veja bem, já se viu que essas plataformas todas precisam ser utilizadas, não é? Não só na convenção partidária, mas acredito que em todas as fases do processo eleitoral. A Justiça Eleitoral em si está se adaptando a essa realidade, que foi pega também de surpresa, mas surpresa para a Justiça Eleitoral não é nenhuma novidade, se assim eu posso dizer, porque a Justiça Eleitoral, desde que foi criada, ela vem passando por transformações muito importantes e tem dado conta do recado. Aqui eu não estou puxando a brasa para minha sardinha, mas eu tenho muito orgulho da Justiça Eleitoral do nosso país, né? E não é à toa e não é de graça. Mas eu gostaria de saber, que o senhor fizesse algum comentário sobre essa questão de que forma as agremiações partidárias, os dirigentes partidários, enfim, os pretensos candidatos, os convencionais, os candidatos em si, poderiam colaborar, não é, com a Justiça Eleitoral, com o poder de polícia do juiz eleitoral, com a fiscalização do poder eleitoral, com o próprio Ministério Público Eleitoral, e aqui eu quero mandar um abraço ao doutor Rodolfo, que nos honra, representando o Ministério Público Eleitoral lá na Corte, né? De que forma esses agentes podem colaborar com a Justiça Eleitoral, né, no processo de fiscalização? Porque nós estamos diante de uma situação em que todos estamos no mesmo barco, né? E é preciso que haja uma cruzada, uma união cívica, para que tenhamos eleições cada vez mais seguras e transparentes. Fica à vontade, doutor Marcelo. Doutor Carneiro, essa pergunta me dá a oportunidade de falar um pouco do trabalho que a Academia Brasileira de Direito Eleitoral tem feito nesses últimos dias. Tão logo houve a edição do decreto
que internalizou aqui a preocupação do governo federal, e aí depois os outros estados também assim o fizeram, com relação à questão da crise da pandemia do Covid-19, nós constituímos um grupo de trabalho formado por 4 subgrupos para tentar discutir o impacto da Covid no processo eleitoral de 2020. Esses subgrupos tiveram como relatora geral a doutora Maria Cláudia Buchiarelli, que é do Distrito Federal, e nós tivemos também 4 subrelatores, um tratando sobre a discussão do adiamento ou não das eleições, que é o subgrupo 1, que o relator é o Guilherme Gonçalves, o 2, que é a Lara, que é servidora, uma brilhante servidora da Justiça Eleitoral, tratando da questão das adaptações de protocolo, de procedimentos, para que a eleição seja realizada esse ano. Nós também tivemos um terceiro grupo, que vai tratar da questão das eleições e a tecnologia, ou seja, a gente pensar não só as alterações, doutor Carneiro, para agora, mas por que não, nessa visão que o senhor falou sempre, da Justiça Eleitoral ser pioneira, da gente pensar numa democracia digital, ou seja, a possibilidade do voto eletrônico, o voto eletrônico remoto pela internet. Isso não é para agora, para as eleições de 2020, mas, ou seja, um olhar para o futuro, e a Justiça Eleitoral tem condição de ser a grande timoneira desse processo de transformação. Esses relatórios já foram consolidados, a gente sexta-feira vai apresentar ao Tribunal Superior Eleitoral, e aí tem um ator que o senhor fala muito bem, que é que são os partidos políticos e são os candidatos. E aí que eu acho que é importante a gente entender que nós precisamos, em virtude de uma situação de anormalidade que nós estamos vivendo, e para que aquilo que o doutor Arison disse, que é manter um dos valores mais importantes da sociedade, que é a democracia, a consolidação dessa participação da soberania popular na escolha dos seus representantes, que a gente faça esse ano o processo vamos dizer, de divulgação das suas plataformas, das suas ideias, potencializando as redes sociais, ou seja, potencializando esse ambiente virtual. Então, eu acho que será uma eleição que nós teremos muito menos, até mesmo em virtude das obrigações de cumprimento do distanciamento social, muito menos os encontros físicos, e nós vamos potencializar mais ainda a questão das redes sociais, deixando claro que o cidadão hoje tem acesso, né? Por mais que a gente saiba das dificuldades que nós temos, né? Nós temos hoje acesso à tecnologia da informação, por meio do telefone, SMS, por meio da internet. E eu acho também, doutor Carneiro, que nós teremos aí, principalmente a gente que advoga, às vezes, no interior do Estado, nós teremos o ressurgimento de um grande veículo de comunicação que muito tempo ficava em segundo plano, que são os rádios. As rádios hoje, as rádios comunitárias, elas passarão a ter um papel relevantíssimo nessa eleição, em virtude dessa carência de reuniões aí presenciais que nós vamos ter. Certo. O doutor Marcelo e doutor Arcio, parece que o doutor Arcio voltou, parece que agora ficou melhor, né? Vamos ouvir o áudio dele, ver se fica melhor. Mas eu gostaria de saber o seguinte, veja bem, nós estamos discutindo aqui sobre convenções partidárias, em meio a toda essa situação de excepcionalidade, e não deixa de ser também questão relativa ao calendário eleitoral, mas também nos preocupa, e nos preocupa muito, não é? Uma coisa a gente já sabe, tudo virtual, as eleições, nós temos que nos familiarizar cada vez mais com esses meios eletrônicos, não é? Mas e aí? O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, doutor Arcio, tem dado retiradas entrevistas no sentido de fazer esforços para manter o calendário eleitoral, e não é muito simpático, não é, a essa proposta de adiamento das eleições, muito menos a coincidência das eleições com prorrogação de mandados, essas coisas todas. Então, doutor Arcio, o que é que o senhor me diz sobre essa questão? Vamos manter o calendário eleitoral. Até agora nós temos de 5 ao final de julho, ao início de agosto, o calendário das convenções, não é? E aí já está deflagrado o processo eleitoral, né? Fala alguma coisa sobre essa questão, doutor Arcio. Nós parece que ele está sem áudio, né? Acho que o som, Arison. Agora melhorou? Chegou? Melhorou, agora está bem. Muito bem, obrigado. Eu tenho para mim que as eleições ocorrerão este ano. Há um certo consenso no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral
e creio até que das forças políticas, que aquela tentativa, né, escamoteada de prorrogação de mandato não haverá de vingar. As eleições ocorrerão este ano, e isto é muito bom para a democracia, mesmo porque quem exerce hoje o mandato recebeu uma representação política, uma outorga de poder por tempo determinado, de 4 anos, que finalizará em dezembro. É imprescindível que a eleição ocorra para substituí-los, ou eventualmente mantê-los, sendo o caso, mas a partir da escolha do eleitor. Nesse sentido, tenho uma firme convicção pessoal de que as eleições ocorreram este ano. A dúvida persiste efetivamente se elas ocorrerão no mês de outubro. Nós estamos num quadro de pandemia em que não podemos dizer o seu final, né? Todas as previsões parecem todas fadadas ao fracasso. Há muita apreensão nacional sobre o fato. E creio nesse sentido que o TSE tem agido com muita prudência. É a posição que temos defendido no Conselho Federal do OAB e a posição do Conselho Federal do OAB. Esperarmos até junho, a partir de junho definir se tiver de haver qualquer modificação da data que ocorra para ainda este ano, no final de novembro ou até dezembro, né? E eu tenho para mim que nós iremos nesse sentido. Óbvio que para isto haverá de ter um concertamento político, porque demanda uma emenda constitucional, já que a previsão da data da eleição vem na Constituição, não é? E uma própria interpretação do Supremo mitigando o famoso artigo 16, que fala do princípio da anualidade e proíbe modificações no ano da eleição. Não vejo quanto a isto dificuldades, porque a interpretação teleológica que o Supremo tem dado ao artigo 16 é no sentido de que a proibição de mudanças no ano da eleição se justifica para evitar que um ou outro contendor ou lado político se favoreça. E a modificação da data da eleição não favorece, evidentemente, nenhum nem outro. É uma necessidade. Então, para mim, que o Supremo permitiria, e vejo que até um senador paraibano, o senador José Maranhão, propôs já uma PEC, uma proposta de emenda constitucional nesse sentido, modificando a data ainda este ano para se realizar, e eu, assim, no fundo de minha alma, até creio que ocorrerá. Eu tenho para mim, aí é uma impressão absolutamente pessoal, que as eleições não ocorrerão efetivamente em outubro, ocorrerão um pouco mais à frente. Mas devo dizer que esse movimento de modificações, o Marcelo conhece bem, de data de eleição, um movimento em toda a Latinoamérica, né? Já 53 eleições foram adiadas em vários países, né? Mas todas apontando no final do ano para a sua realização. Eu, enfim, acho que teremos eleição este ano, se Deus quiser. Esta eleição ocorrerá ou em outubro, ou até, seja em novembro ou dezembro, e creio que há um amadurecimento ou um certo consenso político já, né, da necessidade de fazer as eleições, seja de que forma for. Certo. Nós vemos que o ponto crucial vai ser o dia da eleição, porque todas as demais fases, nós vimos agora que nós encerramos o cadastro eleitoral, né, fechamos no dia 6, com absoluto êxito, com absoluto sucesso, não é? A equipe da tecnologia de informação do TRE da Paraíba deu um verdadeiro show de competência, não é? E realizamos um atendimento ao eleitor e nós não vimos reclamações. Graças a Deus, nós não vimos reclamações. Agora, o que vem às convenções partidárias, que com certeza serão realizadas com êxito também, através de tudo isso que nós estamos discutindo, mas aí vai chegar, depois, obviamente, das demais fases de registro de candidaturas e tal, a questão do dia da eleição. E aí vem um ponto crucial, que é a impossibilidade de aglomerações, né? De aglomerações. Mesmo que nós já estejamos em uma nova realidade, com essa curva totalmente favorável, demonstrando o declínio da propagação das infecções, mas nós vamos sair dessa situação excepcional com um misto de muitas precauções. Isso é uma grande lição que esse período de pandemia está nos dando. Então, eu gostaria de saber, doutor Marcelo, quais as expectativas também, quais as esperanças, qual o pensamento, não é, da classe dos advogados, de que forma colaborar no sentido de que tenhamos opções para realizar as eleições
mesmo presencial, mas adotar alternativas para evitar essas aglomerações. O senhor é um homem que vem participando de eleições há muitos e muitos anos, né, defendendo altos interesses eleitorais, né, de muitas candidaturas, assim como o doutor Harrison, mas traga aí a sua experiência. Com menos tempo, doutor Harrison, viu, doutor Carneiro? Bem menos. Mas veja só, primeiro, eu acho que o grande foco que nós vamos ter que nos ajudar, aí eu digo, a justiça eleitoral à frente, mas também os partidos políticos, a advocacia, os candidatos, nós vamos ter que criar protocolos de atuação nessa eleição, protocolos que priorizem os aspectos sanitários. Então, o que nós vamos ter que fazer? Olhar para fora um pouquinho, talvez olhar para o lado asiático, que a gente às vezes pouco presta atenção, e ver a experiência, por exemplo, que aconteceu na Coreia do Sul. A Coreia do Sul realizou a primeira eleição pós-pandemia, ou durante a crise pandêmica, em 15 de abril, ou seja, o mês passado. Votaram 29 milhões de pessoas. Ou seja, óbvio, nós estamos falando aqui um universo de praticamente 25% do nosso eleitorado. Nosso eleitorado é muito maior do que o eleitorado da Coreia. Mas o que foi interessante a gente verificar naquele procedimento? Que foi criado protocolos de atuação. Então, por exemplo, se dividiu horários para as pessoas votarem. Então, as pessoas de grupo de risco votaram um determinado horário. Esse horário não era aberto para os demais. Houve distanciamento social, ou seja, fizeram marcações nos locais de votação de distanciamento de um eleitor para o outro. Em determinados locais, aumentaram o número de sessões eleitorais para dividir o universo de concentração. Então, nós vamos ter que usar a criatividade, e aí, ontem até mesmo estava escutando os ex-ministros do TSE falando, talvez, por exemplo, você colocar em estados de futebol as sessões eleitorais, que há um espaçamento maior, ou seja, tentar criar mecanismos que resolvam a questão do distanciamento, utilização de material higiênico, álcool em gel, nas sessões eleitorais, exigir, como a gente está exigindo hoje, para você entrar num supermercado, entrar num local, usar máscara, né? Fornecer aos mesários e aos membros da Justiça Eleitoral equipamentos de proteção, EPI para isso. Então, ou seja, a gente tem condição de fazer a realização nesse ano, cuidando das questões sanitárias que nós teremos que cuidar no nosso novo cotidiano, aí, no nosso dia a dia. Agora, tem um olhar para o futuro. No olhar para o futuro, eu queria destacar 2 pontos. Talvez essa pandemia nos demonstre que é momento do Brasil, doutor Carneiro, pensar em outros mecanismos de votação. A maioria dos países, tanto na Europa como nos Estados Unidos, não tem apenas um método de votação. Por exemplo, o americano lá, nos Estados Unidos, se vota presencialmente, mas também tem o voto por correspondência, né? Então, numa situação dessa, o americano vai conseguir resolver melhor porque vai priorizar o voto pelos Correios. Eu não estou defendendo aqui o voto pelos Correios, porque eu acho que no caso do Brasil é um retrocesso, mas a gente tem que pensar outras formas. A Coreia do Sul também adotou um outro mecanismo interessantíssimo. Ele fracionou os dias de eleição. Então, em vez de ser um dia só, ele permitiu 2 dias antes. Então, ou seja, foram 3 dias de votação. Ou seja, é algo que a gente também pode pensar, não para agora, porque agora é difícil a gente mexer nisso, mas nos próximos processos eleitorais, a gente pensar, então, portanto, em propiciar ao eleitor outros métodos de votação, ou seja, não ficar exclusivo apenas à urna eletrônica, e também verificar, por que não, eventualmente, o fracionamento dos dias da eleição. Marcelo, inclusive, essas experiências internacionais, essas eleições que já vêm acontecendo nesses países, vai nos dar uma oportunidade muito extraordinária de que a gente possa analisar tudo que aconteceu lá, né? Tudo que aconteceu lá. Agora, como o senhor disse, a questão da garantia sanitária, esse viés do cuidado, da prevenção, vai ser um modo, não tem como fazer diferente, né? Não tem como fazer diferente. Mas eu me preocupo muito porque a nossa legislação, né, à medida que exige que um julgador esteja preocupado com o tamanho de um adesivo ou de uma bandeira, em se tratando de uma matéria de propaganda eleitoral, tem, como o doutor Arson também falou, graves e altíssimas, relevantíssimas questões a tratar. Porque o que importa, na verdade, é que, terminado o pleito eleitoral, todos tenham a certeza de que aquele processo foi rígido, foi seguro, foi firme, foi transparente. Não é possível crer
que o tamanho de um adesivo ou de qualquer outra propaganda eleitoral possa influenciar, ou o tamanho de uma fonte, de uma letra, de um cargo majoritário, de um prefeito, de um vice-prefeito, de um governador, de um vice-governador, possa ter, não é, interferência na segurança e no equilíbrio da disputa. Mas eu gostaria que o Dr. Arson me dissesse alguma coisa exatamente sobre isso. Estamos diante de uma crise muito considerável, diversos processos legislativos já estão em tramitação, não é? E agora nós estamos diante de uma presença forte, não é? De alguém muito preocupado e muito envolvido com o tema eleitoral, não digo nem justiça eleitoral, mas eleitoral, direito eleitoral como um todo, para que possibilite, não é, a justiça eleitoral fazer o que sempre fez, que é eleições seguras, não é? E o que me preocupa é esse tempo, essas restrições do princípio da anualidade, de que forma vamos mitigar isso para que muito possa ser feito ainda para as eleições de 2020. Doutor Carneiro, eu gostaria de destacar um dado que o eleitor e o cidadão percebe. A justiça eleitoral, a maior logística de atuação da administração pública brasileira é feita pela Justiça Eleitoral no dia da eleição. No dia da eleição, 150 milhões de pessoas, é o número básico do nosso eleitorado, sempre crescente, sai de casa ou tem a possibilidade de sair para a escolha de seus representantes. Isso demanda da Justiça Eleitoral todo um trabalho de articulação, de organização, que quem é de dentro sabe bem o quão complexo é. Nos mais diferentes setores, garantir que o cidadão chegue lá na hora da urna, encontre uma urna eletrônica funcionando, uma urna eletrônica que é exemplo para o mundo, né, que ensina o mundo a captar e apresentar resultado de forma rápida, com pessoas da sociedade recepcionando o voto, todas devidamente, adequadamente postadas, com segurança, com luz, com água sem atrapalhar, enfim, um conjunto de logística imensa que faz com que a democracia brasileira seja exemplo para o mundo. Né? Ela tem e construiu durante esse tempo, uma forma de captação de voto e de apresentação de resultado que é exemplar. Eu lembro que isso evoluiu em pouco tempo. Imagine que eu sou do tempo em que a apuração da eleição em João Pessoa demorava de 12 a 15 dias. E lá na minha Campina Grande também, de 10 a 14 dias. Era um sufoco o voto individualizado. Né? E ainda quem defende hoje em dia o voto desse tempo. É porque não conheceu, não sabe bem o quão aquilo trazia de insegurança e de eventuais desvios. Então, toda vez que a gente fala em modificação de um processo dessa magnitude, tem que ter muito cuidado. O presidente Luiz Barroso, do TSE, futuro presidente, né, recentemente, escudado exatamente no que bem colocou o colega Marcelo Weick, na experiência coreana, advogou a possibilidade de fazermos eleição ainda este ano, em 2 finais de semana, de modo que se possa dividir o eleitorado e evitar aglomerações e intensificarmos os outros mecanismos de controle sanitário ainda para este pleito. Né? É claro que há toda uma dificuldade de imaginar-se que possamos ir rápido na colocação da eleição digital, no modelo da Estônia. A Estônia é um país pequeno, de profunda inclusão virtual. O Brasil, é preciso lembrar, né, tem uma grande inclusão virtual, mas mesmo assim, 24,9% dos brasileiros não têm acesso à internet, segundo disse o IBGE. Ademais, o acesso de muitos ainda é muito limitado por conta do banco de dados. E o voto que não feito presencialmente traz consigo dificuldades que a cultura brasileira já enfrentou no passado. Uma delas, a devida identificação do eleitor que faz de longe. Segundo, a liberdade de voto do eleitor, que pode estar sendo pressionado, né, pelos coronéis do passado, com os coronéis de hoje, dentro de suas locais de trabalho, em setores públicos ou privados, a votar em tal ou qual. Né? Então, essa modificação dos mecanismos tem que ser pensado vendo a cultura brasileira e suas dificuldades, para que a gente possa não perder o tanto quanto evoluímos na democracia brasileira. Eu, particularmente, sou muito impressionado de como evoluímos no processo eleitoral.
eu acompanhei há muito tempo já, né, advogo no eleitoral, que desde 98, assim que terminei a minha vida de advogado, né, já comecei lá no mundo eleitoral, advogando lá em Campina Grande, em eleições, acompanhei o que eu via e o que vejo hoje é uma profunda evolução. Agora, acho que a legislação tem que cada vez mais desincumbir a justiça de questiúnculos menores, como limitações, como o doutor Carneiro colocou, né, de propagandas, de brigas pequenas, para instrumentalizar a justiça na sua grande missão de garantir igualdade de oportunidades aos contentores, de afetar efetivamente o abuso de poder. E, nesse sentido, é bom sempre lembrar que decisão recente do Supremo terminou por decidir que as questões criminais relativas ao pleito dela recorrentes, relativos a abuso de poder, deverão tramitar na Justiça Eleitoral, o que vai demandar da Justiça Eleitoral ainda mais especialidade para conhecer de casos dessa natureza. O TSE já baixou uma resolução em alguns tribunais, prevendo até varas específicas criminais eleitorais para dar cabo dessas discussões de temas como esse, certo de que este é o tema e esta é a função. Ao lado da função administrativa, que é imensa da Justiça Eleitoral, a função de coibir os abusos de poder, seja de quem for, nas suas grandes manifestações, inclusive nas manifestações novas, né? A gente sempre falava em abuso de poder político, econômico, dos meios de comunicação, a gente já fala de abuso de poder religioso, né? Tem outras modalidades, né, de desvios da livre vontade do eleitor. Eu acho que é este o caminho para a gente aperfeiçoar a nossa democracia. Pois não. Inclusive, doutor Arras, com relação a essa questão da decisão recente do Supremo Tribunal Federal, atribuindo competência à Justiça Eleitoral para esses crimes conexos, né, com crimes eleitorais, o Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, a presidência do TRE, formou, né, uma comissão para tratar desse tema. Eu tive a honra de presidir essa comissão, uma comissão de altíssimo nível, não pelo presidente, mas pelos integrantes, que eram o doutor Rogério Abreu e o doutor Arthur Fialho, junto com grandes nomes da assessoria que nós temos, né, diversos deles, doutor André Gouveia, doutor Eduardo Rangel, doutor Giancarlo, enfim, pessoas que colaboraram muito, e apresentamos ao pleno do tribunal a proposta do que ficou apurado naquela comissão, né, e o tribunal aprovou, não definindo uma determinada zona eleitoral para ficar com competência criminal específica, mas criando uma comissão, né, de assessores, né, para assessorar juízes quando dá necessidade. Né? Nós temos um estado relativamente pequeno, graças a Deus nós temos poucos casos desse tipo de processo que estão sendo remetidos à Justiça Eleitoral para julgamento de crimes conexos, conexos com crimes eleitorais, e entendemos que, para evitar qualquer alegação de ferimento das regras do processo eleitoral criminal, e, sobretudo, o juiz natural, nós apenas decidimos que seria caso de dar um reforço, né, de assessoria jurídica àquele colega que, porventura, necessite. Foi assim que o tribunal aprovou, foi assim que restou decidida essa questão. Mas eu queria passar adiante para ouvir mais uma vez, não é, a palavra do doutor Marcelo Wagner, sobretudo, doutor Marcelo, com relação à atuação da Justiça Eleitoral até agora, não é, nesses tempos de pandemia. Nós fomos surpreendidos, como todo mundo, né, como todo mundo, e eu confesso que ainda no mês de, acredito que início de março, final de fevereiro, eu tinha um compromisso no TSE e recebi um comunicado da presidência do Tribunal Superior, comunicando que estavam todos os eventos cancelados. Como naquele início de final de fevereiro, início de março, a situação era bem diferente da atual, eu confesso que eu fiquei muito surpreso. Né? Será que é necessário tudo isso? Mas logo em seguida a gente foi tomando pé da situação e vimos que a situação era muito mais grave do que aparentava ser. E fomos, logo em seguida, talvez um dos primeiros regionais, não é, a adotar a sessão virtual através das videoconferências. E assim estamos até hoje. E vamos continuar assim, enquanto as autoridades sanitárias assim indicarem. Então, eu gostaria de saber de doutor Marcelo, e em seguida de doutor Arson, como a classe
advocatícia, como os advogados que atuam na Justiça Eleitoral estão recebendo, estão atuando nesse novo formato da Justiça Eleitoral, né, no trato de todas essas questões, sobretudo no ano eleitoral, né, quando não está havendo esse contato pessoal, esse contato físico lá no plenário da nossa corte, mas através da videoconferência. Pois não, Marcelo? A gente perde muito, né, doutor Carneiro, esse laço, né, de irmandade que a Justiça Eleitoral, e em especial o Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, confere à advocacia, né, sempre recebe muita gente de braços abertos, e nesse período que a gente não pode se tocar, né, aí você fica vivendo por meio da tela. Veja só, tem algumas questões, doutor Carneiro, que não é o caso do TRE da Paraíba, porque a plataforma que está sendo usada, ela é interessante, né, e garante essa possibilidade da gente participar das sustentações orais, etc., mas tem muitos tribunais ainda que estão fazendo sustentação oral por gravação antecipada. Então, você gravaria antecipadamente a sustentação oral, ela era veiculada, essa sustentação oral, e aí você participa. Eu acho que fere um pouco essa liberdade do advogado em participar da sustentação oral em tempo real, fazer questões de fato, se houver necessidade, isso é muito complicado. Eu já vislumbro a gente ter que fazer uma adaptação no microprocesso eleitoral, em especial na fase de registro e de propaganda. Por quê? Porque todos os tribunais estão exigindo que o advogado se cadastre com 24 horas de antecedência para fazer sustentação oral. Acontece que as pautas da propaganda e do registro, ela é colocada até o momento do início da sessão, né? Aquelas famosas listas, ficam os advogados esperando lá para começar a sessão para ver se os processos entrarem em pauta. Então nós vamos ter um problema logístico aí. Eu acho que nós vamos ter que, talvez, fazer o seguinte: quem é advogado e vai querer participar, ele já entra na sala virtual e, eventualmente, se abre o microfone e a câmera para ele participar quando tiver o processo em julgamento. Mas esse cadastro prévio com 24 horas vai praticamente inviabilizar as sustentações orais. Então, isso é uma coisa que a gente vai ter que pensar daqui para frente. Agora, eu só queria, tomando 2 minutos, dizer o seguinte: convido ao internauta para fazer uma leitura de uma recomendação do Comitê de Ministros da Comunidade Europeia, que defende os estudos e a implantação do voto eletrônico como alternativa, ou seja, ele não tem a função de substituição do processo presencial, mas garante um mecanismo de alternativa. Então é interessante ali que eles fazem todos os requisitos sobre a questão do sufrágio universal, a liberdade de voto, a confiabilidade do sistema, a ideia da exclusão digital, tudo isso ele tenta trabalhar do ponto de vista normativo, meio que orientando os países da Comunidade Europeia. A gente pode usar isso também para a nossa realidade, sabedores, e o professor Alisson está corretíssimo, do nosso profundo hiato social que nós temos no Brasil, mas a gente tem que pensar, de fato, no olhar do futuro, porque num processo em que a inteligência artificial está na porta da gente, a nanotecnologia está na porta da gente, a internet das coisas está na porta da gente, a substituição do homem pela máquina, a gente vai precisar se adequar também nessa nova realidade, na realidade da democracia digital. Então, eu poderia só complementar, doutor Marcelo, aliás, não é complementar, mas eu poderia informar que, conhecedor que sei, não é, da forma que o desembargador Zé Ricardo vem conduzindo o tribunal, o próprio desembargador Joás, vice-presidente corregedor, são pessoas muito sensíveis à participação da advocacia e sabem e têm muita sensibilidade com relação à essencialidade, não é, da atuação dos advogados perante os juízos e na corte não seria diferente, né? Durante esses quase 4 anos que eu lá estou, eu sempre vi uma preocupação muito grande com a participação efetiva dos advogados. Os advogados estão ali, sobretudo na segunda instância, não é? Aqui no TRE da Paraíba, para convencer os julgadores, não é, do melhor direito, Então, a participação dos senhores advogados é fundamental. Então, essas regras de 24 horas de cadastro, de habilitação, tudo isso precisa, na verdade, ser examinado e será, com certeza, no momento oportuno. O momento exige situações inovadoras para
tudo isso que nós estamos vivendo, né? Criatividade. Então, eu participei não só de eleição municipal, mas de eleições estaduais, gerais, lá no TRE, né? Em 2016, 2018, e nós passávamos altas horas da noite, da madrugada, né? Julgando registros de candidatura. São quantos? 200 e tantas eleições simultâneas, né? Multiplique isso pela quantidade de vereadores, um prefeito, um vice-prefeito, enfim. É um trabalho muito, muito, muito importante, muito grande, muito valioso, e os advogados precisam realmente chegar junto, conversar com as autoridades do Poder Judiciário, sobretudo aquelas que conduzem a corte, e disciplinar isso, mas de forma a garantir a participação efetiva dos advogados, né? E eu fico muito feliz quando eu me vejo integrando uma corte que tem tanta preocupação com os advogados, né? E não poderia deixar de registrar que a nossa corte hoje ela é comandada, não é, por 2 magistrados, né? Desembargador Zé Ricardo Porto e desembargador Joás, que são oriundos do 5º Constitucional da Advocacia, né? 2 grandes e notáveis advogados que hoje enobrecem a OAB. E foram da advocacia, ingressaram na magistratura por esse 5º Constitucional, e hoje presidem e ocupam a corregedoria, a vice-presidência do TRE da Paraíba. Então, isso nos deixa numa situação muito confortável, né? Em todas as nossas reuniões, em todas as nossas sessões, a gente vê a preocupação de todos eles e também dos membros, né? Com isso. Então, eu acredito que a advocacia da Paraíba, ela pode ficar tranquila com relação à atuação da Justiça Eleitoral, como sempre fez, e não vai ser diferente. Mas nós estamos nos encaminhando para finalizar, não é? Nós temos aqui 20 horas e 18 minutos, nós temos aproximadamente 12 minutos para que a gente possa encerrar essa transmissão ao vivo, né? Já que além do YouTube e do Facebook, nós estamos também utilizando a plataforma do Instagram, e tem um período limitado de tempo, né? Então, eu gostaria que doutor Harrison, não é? Me parece que doutor Marcelo falou que ele tinha que ter a prioridade na fala por conta da antiguidade na carreira, né? Ele me fizesse algumas considerações para que a gente depois ouvisse o doutor Marcelo e em seguida a gente pudesse finalizar essa transmissão. Doutor Harrison, fique à vontade. Doutor Carneiro, o ato de convidar 2 advogados para debater sobre eleições, para debater sobre processo político e sobre convenções, é um sinal inegável do respeito que Vossa Excelência tem para a advocacia e que o Regional Eleitoral tem tido. Eu gosto de advogar no Tribunal Regional Eleitoral, eu advogo lá ainda quando era no fórum anterior, quando o tribunal era lá no TJ, né, já sustentando e fazendo, e sempre vi no tribunal muito respeito, sim, à advocacia, muito respeito à colaboração que o advogado quer dar, exercendo seu mistério, que bem diz a Constituição, é essencial, e como bem diz a nossa lei, que é o nosso estatuto, no mundo privado, o advogado pratica uma função pública, e nesse sentido quer colaborar com a justiça. Foi por este motivo que no CNJ, no Conselho Nacional de Justiça, o OAB lutou muito para que as resoluções 316, 718, que regulam a questão da pandemia, tem até 19, né, preservasse muito essa possibilidade de participação do advogado efetiva, e não uma participação meramente protocolar, porque o advogado é de falar na hora, o advogado pode levar uma questão de ordem, pode apresentar uma questão de fato, que pode até mesmo mudar o entendimento da corte. É nesse sentido de colaboração que a advocacia quer ser ouvida e que a advocacia quer ser presente. E devo dizer, assim como bem registrou Vossa Excelência, na alegria de termos aí um fato histórico, né, 2 presidentes, o presidente e o vice do tribunal, são oriundos da categoria de advogado, foram meus 2 companheiros no Conselho Seccional da OAB, tanto o desembargador Zé Ricardo quanto o desembargador Joás, estivemos juntos no Conselho Seccional da Ordem, foram alçados por sua competência, né, a desembargadores, e exercem com muito zelo, muito denodo a sua missão, e são muito respeitados, né? Mas devo repartir também a confiança em Vossa Excelência, nos seus pares, em todos os colegas juristas que lá estão, né? Doutor Arthur, doutor Márcio,
juiz federal que lá está, Vossa Excelência, a sua colega juíza também. A Corte da Paraíba, nesse sentido, é um exemplo, e esta live, neste momento, é um sinal disso. Eu espero que nós façamos como este para aperfeiçoar a democracia, aprender com a experiência externa, sem querer dela copiar, aprender o que adequa-se à realidade da brasileira ou o que não, manter as conquistas que tivemos na rigidez e aprofundar a democracia, porque para a democracia só tem uma solução, é mais democracia, cada vez mais. E lembro a velha frase de Winston Churchill, que a democracia é o pior sistema, à exceção de todos os demais. E, por fim, a lembrança também de Arnold Toynbee. Arnold Toynbee é um historiador inglês que ele dizia que o preço que pagam os que não se preocupam por política é serem governados pelos que se preocupam. Portanto, discutir política e mecanismos de assunção ao poder dos nossos representantes deve ser uma pauta prioritária, pauta fundamental, e nós queremos, como advogados, poder estar juntos no tribunal nessa reflexão local. Muito obrigado, doutor Carneiro, pela oportunidade, a toda a Escola Judiciária Eleitoral e a todo o Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba. E um abraço fraterno ao meu queridíssimo colega, né, irmão Marcelo Vai, que tem comigo uma trajetória de irmandade de anos, desde os bancos escolares à advocacia, tendo sempre o respeito, independente das posições que possamos ter na advocacia, com absoluto respeito, como advogado deve ter, a posição de todos. Um abraço. Pois não, muito obrigado. Doutor Marcelo, fique à vontade. Dizer que é uma honra, mais uma vez, estar aqui com o senhor. O senhor que está agora, nos últimos meses aí, né, de condução à frente do seu, já da sua recondução como juiz titular do Tribunal Regional Eleitoral, eu tenho que deixar consignado aqui todo o carinho que a advocacia paraibana eleitoral tem com o senhor sempre foi muito correto com a advocacia eleitoral, que é uma tradição dos juízes eleitorais que ali vão, que presidem e que participam do TRE da Paraíba. O TRE da Paraíba sempre teve esse cuidado, esse zelo, essa atenção com a advocacia eleitoral, né, sempre muito aberta para o diálogo, para as discussões. Sempre gosto de falar, um dos melhores tribunais que eu gosto de advogar é o TRE da Paraíba, então isso me dá muita tranquilidade em falar isso. Agradecer também toda a mesa diretora, ao meu querido Arrisson, meu colega, eu fui aluno, tive a honra de ser aluno de Arrisson. A gente não conseguiu ainda, doutor Carneiro, ter um processo judicial juntos, né, no mesmo polo, mas eu espero que a gente pelo menos possa, esse ano das eleições municipais, a gente conseguir fazer isso. A gente sempre teve polos opostos. Na academia, não. Na área acadêmica, a gente sempre teve juntos. Então, assim, agradecer demais, doutor Carneiro, dizer desse pioneirismo, mais um grande projeto que o TRE da Paraíba traz, que é essa possibilidade desses debates virtuais agora por plataformas múltiplas. O senhor aí, com um trabalho fantástico que a EGE tocou nesses últimos anos, agradecer demais, e conte com a advocacia, conte com a academia, a gente está junto aí com o TRE para enfrentar essa grande dificuldade que vai ser essas eleições, mas nós vamos fazer. O Brasil, mais uma vez, conseguirá mostrar que nós temos uma instituição que nos orgulha, que é a Justiça Eleitoral Brasileira. Pois não. E o que eu poderia dizer, né? O que eu poderia dizer, não é? Em meio a dois grandes professores do direito, dois grandes homens públicos que atendem a um modesto convite, não é, da nossa Escola Judiciária Eleitoral para vir aqui, em 60 minutos, dizer algumas palavras, inicialmente sobre convenções partidárias, né, que poderia ser sobre qualquer tema do processo eleitoral, mas que vieram aqui e deram um banho, não é, de cultura, não só jurídica, mas de experiência de vida, né, homens de bem, que todos nós que temos a honra de desfrutar da amizade e do convívio, tanto do doutor Arrisson Tagino, como do doutor Marcelo Vai, que é motivo de muita satisfação, motivo de muita honra. Então, tanto o doutor Marcelo como o doutor Arrisson, homens que já ocuparam cargos públicos, homens que enfrentam com muita desenvoltura, com muita dignidade, com muita altivez, né, as tribunas de diversos tribunais, não só aqui na Paraíba, né? Eu
dou o meu testemunho que já os encontrei, não é, participando em diversos estados da nossa federação, e o nome tanto do Dr. Arce como do Dr. Marcelo são nomes muito honrados, né? Então, por essa razão, né, nós convidamos os dois para estar aqui, e a honra foi toda nossa de poder contar com essa aceitação dos senhores aqui nessa noite. Os internautas, né, foram brindados, né, com opiniões muito balizadas, opiniões muito sinceras, muito fundamentadas, de pessoas que vivem o dia a dia da justiça eleitoral. Né? Eu quero pedir permissão aos nossos dois convidados, né, em nome da Justiça Eleitoral da Paraíba, da Escola Judiciária Eleitoral, não é, para dedicar esse momento tão singelo que nós estamos vivendo hoje nessas plataformas, com esse debate, né, dedicar esse momento, que é o primeiro de uma série de muitos outros debates, né, a todos os advogados da Paraíba, sobretudo os advogados que labutam na área eleitoral, né. Esses advogados, eu sei da luta que enfrentam, das ansiedades, né, das expectativas dos julgamentos. Ninguém sabe como vai vir o julgamento, não é? A expectativa de cada voto, de cada decisão, de cada publicação de acordo, e isso é motivo também de muita satisfação para todos nós. Eu advoguei muito pouco, logo em seguida ingressei na magistratura, mas quem sabe um dia, quando encerrar esse ciclo no Poder Judiciário, eu também tenho a honra de poder voltar à advocacia, né? Então, agradecer de uma forma muito piorada, agradecer do fundo do coração aos dois advogados, né, que aqui estiveram, e não digo só advogados, dois amigos muito caros, né, muito caros. Dizer que a Justiça Eleitoral da Paraíba lhes tem, não é, como um contributo e uma dívida muito grande por conta dessa atuação muito digna, né? Dizer a todos os servidores da Justiça Eleitoral, a todos os internautas, aos meus eminentes pares, né, que integram o Tribunal Eleitoral da Paraíba, desejar muita sorte para que tenhamos coragem para enfrentar todas essas dificuldades. E Deus há de permitir tudo isso. Né? Utilizar esses momentos finais, né? E eu sempre digo, né, nas conversas que eu tive e tenho, né, nas escolas, nos clubes, nas entidades, em diversos locais que tenho a oportunidade de me manifestar, né, eu cito, para finalizar essas oportunidades de fala, né, um trecho de uma canção de um compositor brasileiro, não é? Ele não é muito conhecido, né? Até porque ele é muito erudito, mas a primeira letra do nome desse compositor é Fábio Júnior, né? E ele tem uma canção que ele diz assim: a vida sempre pega a gente numa curva, é como chuva em plena tarde de verão, dependerá de nós as cores, tons, matizes, para esse arco-íris transformar o coração. Que esse arco-íris que nós estamos enfrentando possa transformar os nossos corações em defesa sempre do bem. E Deus há de querer, nós vamos vencer tudo isso. Muito obrigado mais uma vez a todos e uma boa noite. Fiquem com Deus. Obrigado.